RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Saccoenda Doido. Renovados votos de ótima disposição em Cristo Jesus, nesta edição de hoje do Parar para Pensar, eu gostava de levá-lo a considerar junto comigo questões ligadas ao individualismo. E eu começo com a seguinte premissa: se cada um for por si, então Deus não será para ninguém. Se há um movimento ou um fenômeno que dispensa qualquer explicação, é, de certeza, o fenômeno do individualismo. A cada dia que passa, ficamos com a impressão de que a ideia de se viver em comunidade começa a ser redefinida, digamos assim. Numa tarde de sábado, por exemplo, os amigos decidem ir ao café que fica na esquina da cidade. Mas ninguém conversa com ninguém porque estão todos concentrados em seus telemóveis, tentando responder às últimas mensagens, quer seja do WhatsApp ou uma outra rede social qualquer. Por que isso? Tudo porque agora os nossos relacionamentos sociais passaram a ser mais digitais e menos reais. Nossas amizades são agora mais capitalistas do que comunitárias, eu considero. A questão não é que eu esteja a fazer já um juízo de valor para dizer o que é algo certo ou que algo esteja errado. A questão que se coloca é se o homem foi talhado e criado para viver sem sentir o calor de outras pessoas, sem um abraço sincero ou sem uma vida comunitária que inspira o progresso e o convívio saudável. A grande Europa, que há muito tempo testemunhou o aparecimento de grandes pregadores no período dos grandes reavivamentos, supostamente hoje assiste a um declínio e a uma negação à cultura comunitária, de frequência à igreja, por exemplo, e vários outros meios da graça estão sendo relegados em segunda instância. Recentemente surgiu uma publicação dizendo que há um país na Europa que realizou a primeira edição de um filme em um cinema onde os clientes, ou aquelas pessoas que aderiram ao filme, foram para lá sem roupas. Pessoas de todas as idades, até velhos, 50, 60 anos, aderiram àquilo que eu considero uma estrondosa vergonha. Isso não é resultado da vida em comunidade. É a expressão de um individualismo que se associa a outros individuais e quebram o prazer e o respeito que existe numa comunidade. A mais recente vergonha também deu-se numa outra cidade da Europa, onde passageiros decidiram embarcar para um trem, ou para um comboio, ou conforme a cidade considera, e estes todos, alguns clientes, decidiram embarcar para este meio de transporte público sem as suas calças. Ali provavelmente estariam velhos, filhas, avós e netos. Isso não é comunidade, é expressão de um individualismo que encontra associação. Tudo isso aponta para o final dos tempos, bem como assim também aponta para a fragmentação do nosso sentimento de pertença a uma comunidade, onde precisamos afinal respeitar o pudor de outras pessoas. Por isso eu acho útil o texto do autor aos Hebreus, não é? Escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 24 a 25, ali se acha assim escrito: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Bom, este texto traz consigo todos os condimentos necessários para que se considere e se reconheça o valor da vida em comunidade. Mas antes que eu avance na direção deste texto, deixa-me considerar algumas nuances em torno do individualismo. Eticamente, individualismo é afinal uma atitude que privilegia o indivíduo em relação à coletividade. Ou seja, trata-se da centralidade da pessoa em busca de seus próprios interesses, sem se importar com os demais, que estejam eventualmente à sua volta, os quais formam com esta pessoa um grupo social. Claro que isso vai na contramão daquilo que a Bíblia ensina, e isso não caracteriza matérias ligadas ao reino de Deus. Paulo bem disse na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4 também:
Nada façais por contendas ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um o que é dos outros. Esta sim é a lógica do reino de Deus. No texto que li, achado na Epístola aos Hebreus, não é? A primeira palavra é considerar. Considerar é valorizar os outros para que nos possamos incentivar mutuamente no amor e nas boas obras. Os verbos que se destacam neste meu texto podem ser alistados como a seguir: o verbo considerar, o verbo incentivar, reunir-se e, sobretudo, o verbo encorajar. Por outro lado, o individualismo não é algo novo, não é? Dentro da sociedade humana. Por exemplo, em Juízes capítulo 17, versículo 6, lemos que o individualismo esteve na base da decadência moral da sociedade da época. O texto diz: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava correto. E todos nós sabemos em que isso acabou de vir, como isso acabou terminando, né? A grande frase de Nicolau Maquiavel, produzida no século XVI, quando ela afirmou que os fins justificam os meios, veio então promover uma mentira nunca antes vista e causou uma onda de justificações até para barbaridades e insanidades sociais. Se os fins passam a justificar os meios, então a vida moral tem que estar morta e a vida humana passa a ser simplesmente uma extensão da vida selvagem, não é? E Deus, claro, deve ser visto como aquele que abandonou a sua criação, o que não encontra respaldo em nenhuma página da Escritura Sagrada. Por essa razão, precisamos considerar que todas as ciências humanas, dotadas de perspectivas filosóficas e sociais, em muitos casos irão colidir com a cosmovisão bíblica e cristã defendida pela Igreja de Cristo. Ainda que tudo à nossa volta aponte para o contrário da nossa fé, o povo de Deus precisa manter sua firmeza e reafirmar suas convicções. Individualismo é uma aversão ao coletivo, não é? É uma ameaça também mesmo à paz mundial, à harmonia familiar e ao bem-estar dos indivíduos. Veja como é que isso se desenrola. Agora, por tudo ou por quase nada, as pessoas fartam-se e partem para o divórcio, achando que a melhor forma de se viver é estar-se sozinho do que estar-se supostamente mal acompanhado. De onde vêm então as tendências racistas? Qual é a fonte de toda a falsa ideia de supremacia, seja ela racial, cultural ou mesmo religiosa? Tudo isso tem sua origem na ideia de que aquilo que eu sou é a melhor forma de ser e que os outros precisam anular-se para que eu possa sempre ser. Olhe à sua volta, faça uma vasculha dentro de si mesmo e deixe-se corrigir e confrontar pela retidão da palavra de Deus e seja uma pessoa mais coletiva e menos individual. Pense nisso, viva feliz com Jesus, fique com a bênção de Deus, até a próxima. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.